Olá pessoal, professor Evandro aqui. Essa é a quinta e última aula referente à anatomia topográfica do dorso. Nela eu falo um pouquinho dos principais trígonos do dorso, da irrigação, da drenagem linfática e da inervação dessa região topográfica. Espero que a aula seja proveitosa, espero que vocês tenham aproveitado todas essas aulas. Vale lembrar que os slides utilizados em todas as aulas de anatomia do dorso, eles estão disponibilizados na descrição do primeiro vídeo sobre a anatomia do dorso. Um grande abraço e boa aula. A gente vai falar um pouquinho aqui dos trígonos do dorso. Existem 3 trígonos no dorso, mas eu vou falar de 2, tá, que são mais importantes. Um deles, embora muitas vezes na semiologia 1 até não é falado, nem na semi 2, mas eu acredito que talvez na pneumo fale-se um pouquinho mais dele, mas ele é muito bem descrito, é conhecido como o trígono da ausculta, porque teoricamente o trígono da ausculta é o melhor ponto, tá, que a gente tem para colocar, né, a campânula ou o diafragma do estetoscópio para fazer uma ausculta pulmonar, principalmente quando a gente está falando de lobo inferior, principalmente quando a gente está falando de segmento 6, mas isso vocês verão mais à frente. Mas, ó, teoricamente, por que ele é o melhor ponto? Primeiro vamos delimitar esse trígono. Ó. O trígono da ausculta, ele vai ter os seguintes limites. Ó. O limite medial dele vai ser a borda lateral do trapézio. Só que o que acontece? Eu vou falando desses limites e o aluno vai causando, às vezes, um nó na cabeça. Porque, ó, o limite medial do trígono é a borda lateral do trapézio. O limite inferior do trígono é a borda superior do latíssimo. Então fica assim, ó, limite superior, o limite do trígono é a borda, tipo, o limite medial é a borda lateral, o limite inferior é a borda superior. Então eu vou acabar falando do limite do trígono, mas não vou falar que borda. Por exemplo, tá? Eu vou generalizar assim para vocês que vai ficar mais fácil. Então, ó, limite medial é a borda do trapézio. Fica mais fácil, não sei dizer que borda é, tá? Vai estar descrito assim, se você for pegar qualquer livro, mas eu acho que é mais fácil a pronúncia, tá? Para vocês entenderem. Olhando a imagem, tu vai saber. O limite inferior, ó, é a borda do latíssimo do dorso, é a borda superior, nós vamos considerar como borda do latíssimo. E o limite lateral, ó, é a borda da escápula, né? É a borda medial da escápula, mas eu vou considerar como borda da escápula. Se souber aqui que eu tenho trapézio, que eu tenho latíssimo e eu tenho escápula, já está bem legal. Na profundidade, tá, desse trígono, eu encontro o músculo romboide maior, que é esse aqui, ó. O trígono estaria localizado nessa região aqui, ó, tá? Assim, na verdade, ó, ele estaria localizado assim, ó, se eu não tivesse rebatido o trapézio, tá, dessa região. Por que teoricamente ele é o trígono, é o melhor local para ausculta? Porque vejam, quando eu coloco o esteto aqui, ó, nessa região, por exemplo, o que eu tenho aqui até chegar lá no pulmão? Eu tenho músculo infraespinal, tá? Eu tenho, ó, então, músculo infraespinal, escápula, músculo subescapular, quando não ainda, ó, serrátil anterior, então, músculo subescapular, músculo serrátil anterior, até eu chegar na parede do tórax. Se eu colocar aqui mesmo, ó, eu vou ter trapézio, infraespinal, escápula, subescapular, serrátil anterior, até eu chegar na parede do tórax, né, que vai ser constituída pelos intercostais, né, e pelas costelas, até chegar em pleura, tal, e pulmão. Agora, quando eu coloco no trígono da ausculta, o que eu vou ter? Além de pele e tudo mais, mas em qualquer região eu nem considero pele porque não tem como tirar, né? Então, ó, eu vou ter somente, ó, o músculo romboide maior, tá? Parede de tórax, ou seja, né? Músculos intercostais, costelas, até chegar em pleuras e pulmões. E se você pedir para o seu paciente fazer uma abdução completa, assim, ou botar a mão, por exemplo, na cabeça, como a escápula vai fazer uma rotação superior, ó, o ângulo inferior da escápula vem parar aqui assim, o romboide menor, o romboide maior, desculpa, também sobe. Até o romboide você tira daqui, ó. Então você vai encontrar somente parede do tórax, né? Ou seja, intercostais, né? Costelas, e já chega direto, é mais fácil, tem menos estruturas no caminho, tá? Então esse é o trígono da ausculta. Um segundo trígono que eu apresento para vocês é o trígono lombar inferior. O trígono lombar inferior, ele também é conhecido como trígono de Petit, tá? Escreve Petit, deve ser francês. O trígono lombar inferior, ele vai ter os seguintes limites, ó. Como limite lateral, tá? Eu tenho a borda do
latíssimo do dorso, que está aqui, o mesmo músculo, né? Como limite, ó, inferior à crista ilíaca e como limite anterior, vamos dizer assim, né? Eu botei como limite lateral, eu poderia ter colocado como limite posterior e anterior, tá? Ou pode ser, ó, vou repetir, tá? Vou repetir aqui. Limite medial, tá? Ou limite posterior, vamos considerar dessa forma. Eu tenho, então, ó, limite medial ou limite posterior, eu tenho o latíssimo do dorso. O limite inferior à crista ilíaca. E como limite lateral ou limite anterior, porque ele é um trígono um pouco mais lateralizado, tá? Então, como limite lateral ou anterior, a borda do oblíquo externo do abdômen. Essa aqui é a borda posterior do músculo oblíquo externo do abdômen. Na profundidade dele, tem trígono que eu vou falar do que vai ter no assoalho, na profundidade. Tem trígono que não. Por exemplo, aqui eu falei do romboide maior. Aqui, às vezes, a gente nem considera. Se quiser considerar, pode considerar o oblíquo interno do abdômen. Mas muitas vezes a gente nem considera nada. E qual é a importância desse trígono lombar inferior, tá? O trígono de Petit? Porque é um local onde é possível, tá? A gente ter herniações, tá? Vocês viram com a professora Juscelia que a parede do abdômen, né, os músculos, eles formam uma espécie de trama. Por que o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso do abdômen, as fibras são sentidas contrárias, né? Eu tenho o oblíquo externo, eu tenho o oblíquo interno e eu tenho o transverso do abdômen, ó. As fibras, elas se cruzam dessa maneira aqui, ó. Para quê? Para formar uma malha, porque se fosse tudo no mesmo sentido, era mais fácil, ó. Uma víscera, por exemplo, como eu tenho alta pressão dentro do abdômen, a víscera afastar as fibras musculares e acabar adentrando, né? Ou seja, eu ia formar uma hérnia, né? As hérnias mais facilmente. Então, essa musculatura, ela dificulta, mas tem alguns pontos fracos. E onde é que é um ponto fraco? Aqui é um pontinho fraco, ó. Aqui é um pontinho que muitas vezes você vai ter algum conteúdo, gordura, peritônio, enfim, extravasando por essa região. Isso é muito comum nas crianças, quando não há uma boa formação, né, das paredes. Isso é comum também nos idosos, né, quando a musculatura está um pouco mais flácida, quando já atrofiou um pouco mais. Ok? Então, como é um local comum de hérnia, tá? As hérnias dessa região são conhecidas como hérnias de Petit, eu estou citando o trígono lombar inferior, ou seja, o trígono de Petit. Existe aqui abaixo da última costela, ó, o trígono lombar superior, mas ele é menos importante, então por isso que eu nem vou citar, só estou citando esses dois. Ok? Bem, seguindo, a irrigação do dorso. Turma, a irrigação do dorso, eu vou citar as artérias para vocês, tá? Mas a gente vai ver essas artérias ao longo da anatomia topográfica, porque elas não estão bem localizadas no dorso, elas só perfuram para chegar até o dorso, tá? Eu não tenho assim, ó, uma artéria passando ao longo do dorso que vai dar toda a irrigação. Professor, como assim? Explica como é que seria isso. Bom, no tórax, por exemplo, eu tenho uma artéria, que é a aorta, né, passando no tórax e originando várias artérias que irrigam esse tórax. No abdômen, eu tenho a aorta também abdominal, né, ou as ilíacas, por exemplo, né, que vão passando e vão originando vários ramos que vão estar irrigando o abdômen, pelve e tal. No braço, por exemplo, eu tenho a artéria braquial passando ao longo do braço, originando vários ramos que vão estar irrigando o braço, né? Na coxa, por exemplo, a artéria femoral. No dorso, eu não tenho uma artéria assim, ó, que vem lá de cima e passa como um cano d'água, por exemplo, irrigando todo... Um cano d'água não, um cano de sangue, né? Irrigando todo o dorso. Então, como que é feita? Várias artérias, desde lá da região cervical até a região sacral aqui, ó, vão estar fazendo irrigação do dorso. Eu normalmente só citava, agora eu botei algumas imagenzinhas para vocês verem, tá? Mas não se preocupem porque a gente vai estudar essas artérias ao longo do semestre. Mas, ó, eu mostro aqui para vocês a artéria occipital, tá? A artéria occipital é um ramo da artéria carótida externa, vocês vão conhecer depois na anatomia de pescoço, tá? Então, ela vem aqui para a região de dorso, principalmente a região occipital, né? Tá irrigando ó, a cabeça, mas também irriga aqui a região posterior de pescoço. Ó, a artéria cervical transversa, essa artéria cervical transversa é um ramo, não se preocupem de quem é ramo, que nesse momento não vai ser cobrado de vocês, tá? Não vou perguntar de quem é que forma a artéria occipital, quem é que forma a cervical transversa, isso vocês vão ver na anatomia de cabeça, anatomia de membros superiores, tá? Anatomia de pescoço, por exemplo. Então, ó, a cervical transversa é um ramo do tronco tíreo cervical. Então, o tronco tíreo cervical vem aqui, sai da artéria subclávia e origina a cervical transversa. Cervical transversa vai lá para o dorso ajudar a irrigar o dorso. O que mais que nós vemos? Ó, a artéria supraescapular. Essa artéria supraescapular, tá? Ela vem, ó,
Existe a dorsal da escápula também que eu não coloquei. Também vem do tronco tiro cervical. Tronco tiro cervical vocês vão ver depois que dá a tireoide inferior, cervical ascendente, cervical transverso supraescapular. Subescapular vai lá para a região de dorso também, principalmente para a região de músculos supraespinal e infraespinal, tá? Enquanto que a dorsal da escápula iria lá para levantador da escápula e romboides maior e menor, mas essa eu acho que eu não... Ah, tá ali, a dorsal da escápula, eu pensei que eu não tivesse citado, mas tá ela aqui. A dorsal da escápula, ela vem... A dorsal da escápula, às vezes ela vem direto da subclave, às vezes ela é um ramo da cervical profunda, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Somente, ó, dorsal da escápula indo lá para a região da borda medial da escápula, né? Ajudar a irrigar o dorso. O que mais que nós vemos? Eu falo das artérias segmentares. O que são artérias segmentares? Conforme a aorta vai passando no tórax e no abdômen, em cada segmento ela vai dando um parzinho de artérias que vão estar irrigando estruturas no abdômen e no tórax. Só que essas artérias segmentares, elas vão também originar ramos que vão lá para o dorso. No tórax, as segmentares são as artérias intercostais posteriores. Então tá aqui, ó, artérias intercostais posteriores perfurando aqui, ó, raminhos dela perfurando indo lá para o dorso fazer irrigação de dorso. No abdômen, essas artérias segmentares que eu estou falando vão ser as artérias lombares, ó. Vejam aqui, ó, uma artéria lombar, outra. Essas artérias lombares também perfuram, assim como as intercostais posteriores, e vão lá fazer irrigação de dorso, certo? E aqui na região sacral a gente tem as artérias sacrais laterais. Essas artérias sacrais laterais, elas também se projetam lá para a região dorsal, tá? Elas são ramos da ilíaca interna, vocês vão ver que são ramos da divisão posterior da ilíaca interna, vocês estudaram isso com o professor Daniel, que vão lá para o dorso também fazer irrigação. Então vejam, desde a artéria occipital, quantas artérias eu já citei aqui para vocês. Isso que tem as artérias glúteas, tá? Que também auxiliam, mas isso a gente vai falar lá em membros inferiores, ok? São várias artérias saindo em alturas diferentes. Eu poderia ter citado também a circunflexa da escápula, tá? Eu vou falar isso em membros superiores, que também vem fazer irrigação de dorso. A circunflexa da escápula é um ramo da artéria subescapular, tá? Que é um ramo da artéria axilar, terceira porção da artéria axilar da artéria subescapular, que se divide em circunflexa da escápula e tóraco dorsal. Essa circunflexa da escápula vai lá para a escápula. Poderia ter citado também a tóraco dorsal, que irriga o latíssimo do dorso. Enfim, são várias. Eu citei algumas, as principais, mas existem outras artérias, tá, que não foram citadas. Mas é importante sempre saber que no dorso eu não tenho uma artéria passando ao longo dele assim. São vários ramos diferentes irrigando, tá, diferentes regiões, conforme vocês estão vendo aqui esses raminhos aqui, certo? Bem, em relação à drenagem linfática do dorso, ó, não é difícil não. Eu observo aqui, ó, tá? A linfa, esses aqui são todos vasos linfáticos, a linfa do dorso ela tem que ser drenada, né? Como vocês viram no semestre passado, né? Até sugiro que revisem aquela aula de drenagem linfática, uma aula muito importante. Tem uma aulinha mais curtinha no YouTube, também podem estar utilizando, tá? Essa drenagem linfática a gente vai dividir da seguinte forma, ó. Eu vou traçar uma linha transumbilical. Vai dizer, professor, mas no dorso não tem umbigo. Sim, mas ó, a gente pega lá da frente a linha transumbilical, uma linha que passa sobre a cicatriz umbilical, né? E a gente vai considerar o seguinte, ó, região superior, acima da linha e abaixo da linha, certo? Só que, ó, detalhe, eu tô falando de linfa do dorso, tá? Ah, professor, então quer dizer que pulmão, então quer dizer que estômago? Não, não. Tô falando de dorso, pele de dorso, musculatura de dorso, tá? É disso que a gente tá falando. E o seguinte, ó, a linfa do dorso acima da linha transumbilical será direcionada para os linfonodos axilares posteriores, também conhecidos como subescapulares, tá? Lá para a região da axila. Depois vocês verão em membros superiores que existem várias cadeias de linfonodos na região axilar. Linfonodos axilares posteriores, esse que eu acabei de falar, linfonodos axilares anteriores, linfonodos axilares laterais, linfonodos axilares centrais, linfonodos axilares apicais, tá? Cada região vem linfa de diferente parte do corpo. E aí eu vou dar o destino final. Então, por enquanto, o que vocês precisam saber? Que a linfa da região do dorso, acima da cicatriz umbilical, acima da linha, né, do plano da linha transumbilical, vai para linfonodos axilares posteriores ou subescapulares, é a mesma coisa, tá? E, por exemplo, se o paciente apresentar um aumento de linfonodo na região da axila, é claro que a gente pode verificar, né, se é a região anterior, peitoral, se é lateral, ou se é posterior, mas a gente não vai poder deixar de examinar membros superiores, tórax, isso depois vocês vão aprender, né? E a gente não pode deixar de
examinar o dorso, tá? Porque pode ser um processo infeccioso vindo do dorso que aumentou os linfonodos dessa região, certo? Depois a gente vai continuar isso aqui em membros superiores. E a linfa da região, ó, abaixo aqui da linha transumbilical, essa região que a gente está vendo aqui do dorso, vai ser direcionada para esses linfonodos aqui, chamados de linfonodos inguinais superficiais, tá? Então, os linfonodos inguinais superficiais recebem a linfa do dorso da cicatriz umbilical, né? Da altura do plano transumbilical aqui para baixo. E, professor, e desses linfonodos inguinais superficiais? Aí eu vou retomar com vocês em membros inferiores, tá? Esses linfonodos eles vão drenar para linfonodos inguinais profundos, que vão drenar para linfonodos ilíacos externos, e aí tem um outro trajeto. Mas calma que a gente vai ter tempo para chegar lá, tá? Por enquanto a gente fica com essa informação, certo? Então, outra coisa, né? O paciente apresenta um aumento de linfonodo nessa região. Você vai ter que examinar o quê? Depois vocês vão somando isso ao longo do semestre, mas vou ter que examinar membros inferiores, vou ter que examinar a parede de abdômen, vou ter que examinar, né, região genital, né, escroto, pênis, lábios maiores, né, do pudendo, se for mulher. E eu não vou poder deixar de examinar dorso também, porque pode ser um processo infeccioso nessa região, pode ser um tumor nessa região, ok? Que fez com que esses linfonodos dessa região inguinal aqui aumentassem, ok? Em relação à inervação do dorso, também não tem mais novidade. Além daqueles nervos que eu falei para vocês que inervam os músculos extrínsecos de dorso, né? A gente viu ali, tipo, por exemplo, dá para ver aqui, ó, o nervo acessório inervando o trapézio, né? Falei para vocês do tóraco dorsal inervando lá o latíssimo do dorso, do dorsal da escápula inervando o levantador da escápula romboide maior e menor, tá? Mas esquecendo esses nervos aí, que são nervos motores dos músculos extrínsecos, vamos pensar na inervação do dorso propriamente dita. E lembram que a gente viu os 31 pares de nervos espinais, eles tinham ramos anteriores e ramos posteriores no semestre passado? Eu disse que os ramos anteriores iam fazer a inervação iam formar os plexos, por exemplo, plexo cervical, plexo braquial, né, os nervos intercostais, o plexo lombosacral. E os ramos posteriores, que eram fininhos, mas também eram mistos, viriam para o dorso fazer a inervação da pele do dorso, né, ou seja, sensibilidade do dorso, e fariam a inervação também, né, motor ali daqueles músculos profundos do dorso. Pois é, estão aqui, ó, esses nervos aqui são os nervos que vão fazer, ó, a inervação da sensitiva e motora, né, do dorso. Lembrando que eu tô motora quando eu estou falando dos músculos próprios, né, intrínsecos do dorso, principais do dorso. Então, inervação do dorso, né, ramos posteriores dos nervos espinais. Ó, então, eles aqui, ó, ramo anterior, lá dentro da dura mater a gente tinha raiz anterior, que era motora, e raiz posterior, que era sensitiva. Fora da dura mater a gente tem ramo anterior, que é grosso e misto, e vai fazer inervação, né? Vai formar, por exemplo, aqui o nervo intercostal, e o ramo posterior, que é fininho e misto, também vindo inervar o dorso, né? Isso que a gente está vendo aqui. Certo? Ó, o gânglio sensorial do nervo espinal ali, como a gente já falou no semestre passado, e aqui eu tenho os gânglios simpáticos, né? Mas isso aqui o professor Marcelo Louso vai falar para vocês lá em tórax. Turma, terminamos a primeira parte, né, teórica da anatomia topográfica, né? Anatomia de dorso. O próximo conteúdo será a anatomia da cabeça, né? Depois a gente segue com a anatomia do pescoço, né? E faremos a nossa primeira avaliação, certo? Um grande abraço para vocês. Aproveitem essas aulas, assistam, tá? Assistam várias vezes, pausem, voltem. E eu preciso que vocês estejam sabendo para a gente fazer as nossas discussões, né? Eu falei para vocês que isso é fundamental, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Vocês vão ter que passar bastante tempo estudando anatomia aí, para ficarem bem bons aí, bem craques da anatomia, porque vocês vão utilizar, não tenho dúvidas disso, independente do que vocês escolherem fazer como médicos no futuro, tá? Abraço e beijos a todos. A gente vai conversando, tá? Ao longo das próximas semanas. Até mais.